ele quer fazer uma nova eleição ignorando a anterior, então está admitindo que o processo eleitoral foi errado. O presidente Lula disse hoje, em entrevista à Rádio T, é isso? Rádio T? Rádio T de Curitiba. Então não é de Curitiba, é Rádio T de Curitiba, que só reconhecerá a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela após o fim da investigação no TSJ do país vizinho. Abre aspas. Ainda não reconheço o resultado. Ele sabe que está devendo uma explicação para a sociedade, para o mundo. Ele sabe disso. Lula ainda avaliou que a relação do Brasil com a Venezuela está deteriorada e sugeriu até convocar novas eleições. Segundo o Estadão, integrantes do governo já discutem a portas fechadas, com abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda e o seu corpo nu, a convocação de uma espécie de segundo turno na Venezuela, somente entre o ditador Nicolás Maduro e o opositor Edmundo González. Em entrevista ao o assessor especial de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse que é a favor da realização de novas eleições. Olha que bacana, hein? Aspas para ele. Se os dois lados acham que ganharam, ninguém tem nada a temer. Fecho aspas. Porém, em um dos poucos pontos de concordância entre Maduro e a oposição liderada por Maria Corina Machado, os dois lados se mostram contrários à realização de novas eleições no país. E é um absurdo sugerir uma porcaria dessa, não é, Luiz Arthur Nogueira? Inclusive a Maria Corina Machado já se pronunciou e disse: é uma falta de respeito propor nova eleição na Venezuela. E aí, Geisiane? Olha, eu propor nova eleição. Tinha que propor nova eleição no Brasil. Bom, minha primeira pergunta é essa. Porque se teve fraude do TSE, essas coisas, etc. Fraude processual, não estou falando de urna. Então, se ele sabe que tá tão tranquilo que ganhou, convoca a nova eleição aqui. Minha primeira pergunta é essa: por que nós não podemos questionar dentro do nosso próprio país as eleições, uma vez que eu vivo numa democracia e eu prezo pela lisura do processo, teoricamente, né? Achei que você vivesse no Brasil, você não mora aqui? Teoricamente, na democracia e, bom, né, eu tenho o direito a reivindicar a lisura do processo, a transparência do processo. É isso que se espera dentro da democracia. Então, a minha primeira pergunta é: a gente vai poder fazer isso aqui também ou não? Essa é a minha primeira pergunta. O meu segundo ponto é que eu enxergo essa fala do Lula como uma tentativa de se descolar da ditadura do Maduro, uma vez que ele já tem a dele. Para que ele vai ficar colado na do outro? Em decorrência da exposição da Folha. Em decorrência da exposição que o jornalista Glyn fez da Folha, do que está acontecendo no STF, como se nós não soubéssemos, nós já sabíamos. Mas a gente tem mais provas ainda do abuso de poder, nós temos mais provas ainda da ditadura que tem dentro do nosso país. Então, ele precisa falar para órgãos internacionais, para outro país, que não, essa coisa só acontece lá, não acontece aqui no meu país, porque aí bate naquilo. Internacionalmente o Brasil não fica reconhecido como uma ditadura e aí passa-se a ideia para outras democracias, aí sim, democracias legítimas, como os Estados Unidos, por exemplo, de que aqui também tem democracia e, portanto, aqui também tem uma política legítima. E não, nós não temos essa política legítima aqui. Então ele precisa falar aí essas coisas e tal, e passar essa mão, olha, eu quero ver, quer ver a ata, de novo essa história de ata, quer ver, vamos convocar outra eleição. Não é isso. Todo mundo sabe o que acontece na Venezuela e todo mundo sabe o que acontece aqui no Brasil e são muito parecidos, tá? São muito iguais. Doutora Gleisi, isso não vai funcionar. E não vai funcionar essa estratégia, mais uma estratégia ruim do governo do presidente Lula. Se ele está fazendo isso para parecer bom moço ele já também não é. Então, na realidade, qual foi o que ele fez? Ele, através da sua orientação, pediu para que a votação nos órgãos dos Estados americanos, né, a concentração da OEA, para que dos 34 países votaram sobre as sanções contra a Venezuela. Precisava-se de 17 votos mais um. Houve 17 votos a favor das sanções contra a Venezuela. E faltou um voto. Foi o voto do Brasil que se absteve. Varecúndia, vergonha.
E agora o Lula se abstendo é uma coisa também incrível, né, que vem acontecendo nos últimos tempos, né, professor Soares? Registro histórico. Registro. Olha, Vai Pavelato, entrar nos anais da Varecúndia. eu tenho três... eu tenho três grandes inimigos que eu combato sempre. O primeiro deles... Não fala que é o Alexandre de não. Moraes, que o TSE já O Alexandre de Moraes, lá. Alexandre de Moraes eu nem olho para esse senhor, porque para mim eu tenho um sentimento para ele de apenas de aceitar o fato dele ser uma autoridade, mas não sei nem se é merecida ser essa autoridade, porque eu questiono o Congresso na forma como é feita a sabatina para os ministros. Mas eu tenho três grandes inimigos que eu sempre combato. O primeiro deles é a desonestidade, o segundo a violência e o terceiro a mediocridade. Por que eu começo falando isso? A mediocridade de uma proposta e a justificativa dada por sua excelência, não é excelência, é sua senhoria, porque o cargo dele é de assessor, então ele não é autoridade ministerial. É Celso Amorim, que inclusive fez a seguinte declaração, conforme nós lemos na mídia, de que seria um segundo turno. A pergunta que eu me faço é o seguinte: se é um segundo turno, esse segundo turno iria para o segundo, ou melhor, para o combate, os dois que tiveram o maior número de votos. Mas se eles estão considerando que esses dois tiveram o maior número de votos, é que eles estão atestando a veracidade de tudo que foi feito. Ou então, eles estão excluindo todos os demais candidatos, pois já mostra uma imposição e uma violência contra a Venezuela e contra a lógica. Mais ainda, uma violência contra o raciocínio são, porque isso é de uma mediocridade absoluta. Se ele quer fazer uma nova eleição ignorando a anterior, então está admitindo que o processo eleitoral foi errado. Se ele admite que o processo eleitoral foi errado, por qual razão ele não tem um mínimo de vergonha? Varecúndia. Não tem um mínimo de varecúndia e diz assim: nós estamos reconhecendo que o Maduro fraudou, então não precisa nem ter um segundo turno ou uma nova eleição. E se ele tiver um mínimo de lógica na cabeça, ele vai analisar o que se frauda um processo eleitoral e começa a se preocupar com o seu país e admitir um recall. Agora o Maduro vai ser rápido, professor. O Maduro, ele vai responder, tenho certeza, vou fazer mais uma profecia, já acertei duas aqui, né? Que o Maduro ia ser eleito, que nada ia acontecer, né? Disse também sobre a parte da corrupção em relação às medidas de emendas impositivas. E agora eu vou fazer a terceira. O Maduro vai responder o seguinte: olha, o Lula, ele entende muito bem sobre fraude de eleições. É isso que ele vai dizer. Agora, se você falou que o Lula já qualquer bom moço ele não é, porque bom moço ele não é, quer dizer que ele já fraudou? Não, é porque agora ele é um bom velho. Então, será que ele já fraudou sendo um bom velho? Hein? Será? Fica esta pergunta aí. Aliás, o terceiro mandato do Lula Lelé vem sendo marcado por alguns afagos ao MST. O petista deu cargos estratégicos para integrantes do movimento na presidência da República. Só não deu terra para assentado. Né? Não assentou ninguém, etc. O que mais assentou foi o fascista do Bolsonaro, mas tudo bem, cargo ele deu. No Ministério do Desenvolvimento Agrário e lá no INCRA, né? o Ministério do Paulo Teixeira, aquele que falou, né, que é tudo sensacionalismo, nessas denúncias do Glenn Greenwald na Folha são sensacionalismo. E ele deu esses cargos para o MST com o objetivo de tentar diminuir as ações do movimento que usa invasões de terra como instrumento de pressão pela reforma agrária. Mas não adiantou muito. Tanto que os ataques do grupo aumentaram 213% em relação ao ano anterior e continuaram a subir neste ano de 2024. Então, em 2023 aumentou 213% em relação ao governo fascista de Jair Bolsonaro e nesse ano, igual a Solan, o número não para de crescer. E mais um gesto de agrado de Lula foi esse aqui, olha, ele criou, estão prontos para rir, o Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo e incluiu um representante do MST na lista de membros encarregados de criar políticas públicas e construir diretrizes para enfrentamento
da violência no meio rural. Na lista de 32 órgãos públicos e organizações que compõem esse comitê, existem integrantes de outras organizações que também defendem a invasão de terras. O governo ainda excluiu representações do agronegócio. Bom, então vamos criar aí o comitê, né, da política, a lei de droga, tem o Conselho de Política Antidroga, vamos pôr o Marcola no conselho. Ô, Pavinato, você disse que o Lula deu cargo, mas não deu terra. Quem disse que o MST quer terra? Porque se você ganha terra, você tem que trabalhar. O cargo é melhor, você não trabalha e ganha o salário. Pra que terra? Ou o cargo ou sai da moita, né? Já diz o velho deitado. O cargo sai da moita. Muito melhor cargo que terra. Que isso? Quando eu vi essa criação desse comitê, eu achei justamente que era para ajudar o agronegócio, não é? Não chamou ninguém do agro, né? Que ele quer a paz, porque, né, a paz no campo. Ele quer a paz no campo. Quem fica por aí fomentando violência no campo? Eu não sei se você vai pôr esse grupo numa rodinha no meio do mato e passar uma binga de maconha para eles compartilhar o charuto da paz aí? Só pode. Umas cachimbadas. Só pode, porque quem que promove isso? O MST é grupo terrorista, não são os fazendeiros e tal, que estão promovendo algum tipo de violência. Pelo contrário, eles estão se defendendo. Então, assim, ele está promovendo... E agora isso muito me preocupa, né? Porque a gente tem, mais uma vez... a institucionalização de um grupo terrorista. Vale lembrar que o MST tá aí, vai sair agora com vereadores e prefeitos, tá? Então, assim, isso é o quê? Isso é ocupação de espaço. Isso é ocupação cultural de espaço. Vai sair com prefeitos e vereadores. A gente tinha um outro projeto para os fazendeiros, uma coisa assim do MST, que era as cabeças de boi do MST. Mas se eles têm o boi, onde que esse boi tá se eles não têm a terra? Mais uma vez, a passada de mão ali do PT em cima disso, e agora a gente vê essa outra medida. Depende, então, quer dizer... é boi de gado ou é boi de piranha? Depende. Porque se for boi de piranha, eu sei onde tá. Pois é, depende. Então, assim, é isso, né? Movimento terrorista crescendo e ganhando braços institucionais na política pública brasileira. O paralelo que o Pavinato fez dizendo... E o braço vai bem na varecúndia do povo. O Pavinato falou a respeito do... Não, é como chamar o Fernandinho para fazer parte de um comitê, um conselho. Não sei se vocês assistiram aquele filme Good Morning Vietnam, é que o comediante ele faz uma brincadeira e diz assim: cara, é verdade que está tendo problema com drogas e maconha no Vietnã, dos soldados americanos? Ele falou, não, fornecimento está tranquilo. É quase a mesma coisa, nossa, cara. Se ele fizesse isso aqui, a AGU já tinha processado ele pedindo 300 mil de indenização. Muito provavelmente. Mas olha, quando você vê isso, colocar o MST para trazer a paz do campo, ele praticamente está dizendo: vamos remunerar esse pessoal para nos ajudar a fazer a política pública que vai prejudicar o agronegócio. E se o agronegócio responder ou resistir à ocupação que vocês vão fazer, a violência é contra eles. Não, isso é uma cara de pau. Vai pegar a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Criança. Alexandre Nardoni, nomeado. Não perca a minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita